curioso. Eu não sei agora. se isso ele inventou ou se existe, mas Não existe, cara. um bom nome. Eu posso te provar que Rotor existe. Gaiola de Esquilo. Teus e Tons. Fala galera, começamos mais um episódio do Teus e Tons, podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. Antes de tudo, né, como dizem as boas práticas, peço aquele apoio de vocês para curtir, compartilhar, seguir a gente nas nossas redes sociais, afinal isso aqui é para vocês. Hoje a gente vai explorar um tema muito bom. Acho que é um dos principais aspectos aí do comércio exterior, porque ele é relacionado ao despacho aduaneiro. Aliás, né, eu acho que é o processo inteiro de importação e exportação no geral, que é classificação fiscal. E como isso é fundamental nessas operações internacionais. Para isso, eu convidei dois especialistas, amigos aí de longa data, para a gente trocar essa ideia. Vamos às apresentações. Luiz, te apresenta aí, por gentileza. Então, meu nome é Luiz Machado, eu sou formado em logística, sou despachante aduaneiro há 17 anos e há 11 tenho a minha empresa Blue Line, né, despacho aduaneiro, sócio do Grande Cauê. Conhecido na região. E trabalho bastante com classificação fiscal. Show de bola, cara. Do lado dele eu tenho o Matheus. Matheus, te apresenta aí, por gentileza. Olá, eu sou o Matheus, sou bacharel em comércio exterior. Trabalho há mais de 10 anos na área, né? Já gosto de inovação e empreendedorismo. Hoje eu sou supervisor de exportação marítima na Royal Cargo e já trabalhei bastante com despacho aduaneiro também. Boa. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né, cara? Pela quantidade de coisas que o cara vivencia. Agora é bom que ele já saiu, entendeu? Eu já trabalhei, né? Ano passado. Eu já trabalhei, é bom. Estou trabalhando, de repente... Por isso que eu falei boa, entendeu? Entendi. Agora já não tá mais nisso. Bom, gente, sou o Arlon Pereira, host desse episódio. Toca a vinheta e bora pro tema. Alan! Bom, gente, eu tenho algumas informações aqui iniciais pra gente conversar, que é... Tem aquela introdução básica que provavelmente foi gerada no chat GPT, assim, dizendo que a classificação fiscal é um dos pilares do comércio exterior, blá, blá, blá. Isso tudo todo mundo já sabe, né? Mas vamos lá. Assim, resumidamente, classificação fiscal, ela é um número, né? Enfim, é uma forma de se unificar um entendimento de que mercadoria é entre países para a gente determinar os tratamentos, tanto administrativos, fiscais e etc., de um determinado produto, né? Garantir um pouco dessa classificação fiscal traz benefícios, né? Ou evita malefícios, vamos chamar assim, para quem está operando comércio exterior, além de reduzir custo, melhorar a eficiência e tudo aquilo, porque, né, a gente já falou 1000 vezes aqui no podcast que o comércio exterior ele ainda é muito voltado assim, o aprendizado sempre vem com um custo. Quando tu erra e toma uma multa de 10 mil reais, daí que tu aprende, né? A gente tá tentando com os Teus Tons mudar esse cenário. Assim. Vamos aprender antes, né? Não errar e não pagar 10 mil reais aleatoriamente, né? Enfim, vamos ver se a gente consegue. Para isso, eu tenho uma das primeiras perguntas aqui, que é o que é, de fato, essa classificação fiscal e por que ela é tão importante nesse contexto de comércio exterior aí. Luiz, consegue me ajudar nessa? Vamos lá. Bom, como na tua própria introdução ali, ela é um código que foi utilizado para simplificar, não utilizar nomes, né? Porque o comércio internacional, até um certo tempo, ele era básico, né? Commodity para lá, para cá, tudo certo. E aí começou a industrialização, começou a vir essa quantidade enorme de produtos e variações, né? Então teve essa necessidade de criar esse código para simplificar um pouco, né? Simplificar complicando, né, na verdade. Mas é para simplificar. A intenção era boa. A intenção era boa, exatamente. Assim, mesmo com piada, eu acho que isso ajuda, de certa forma, né? Sim. Enfim, imagina diferenças culturais são... serem resolvidas por um número talvez. Né? Exato. Né? Bom, até dentro do próprio país nós temos essa de nome variação, né? Um lugar é aipim, outro é macaxeira, outro é mandioca, né? Então, precisou criar o código para realmente unificar isso, né? E a importância a alma, hoje né? É isso, né? É ser, eu acho que o motor... Facilitador, né? Exato. É o tá idioma, tudo vinculado à NCM, né? Tudo vinculado à classificação fiscal, né? Então, tratamento administrativo, tributário, né? Tanto na IMPO quanto na Expo, tá tudo ligado a esse código, né? E interno também, né, Luísa? Interno também, exatamente. Lembrar que a gente tá falando aqui sobre comércio exterior, mas a classificação fiscal também é utilizada no mercado interno, né? Isso.
Cara, então, até o Luiz já citou duas coisas que são importantes, que uma delas é a NCM, né? Tentando dar uma ideia para eles assim. Bom, classificação fiscal, então, é atribuir um código a essa carga, ou esse produto, para que sejam compreendidas as suas responsabilidades, direitos, deveres, blá, 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 nessa operação, seja interna ou seja de comércio exterior. O que é essa NCM, então, no fim das contas? NCM, vamos lá. Nomenclatura Comum do Mercosul, né? É o nome dela. É um dos códigos, né? Você tem sistema SH, que é o sistema harmonizado, que é utilizado internacional. Você tem NALAD, que é da América Latina, né? Da Associação Latino-Americana, etc. Tá. Tem a NBM, que é Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, que é pro interno também. Então, cara... E São tudo, todos parecidos, Eu né? acho que a gente vai chegar basicamente a mesma coisa. A gente tá? vai chegar no fim do episódio dizendo assim, cara, o despachante é o cara. Ele tem que pensar em tudo isso, em todos esses códigos, enfim. Mas vamos ver. Mas vamos lá, vamos focar na NCM, porque é o que a gente usa. Então, assim, por isso que eu falo, classificação fiscal, já vinculo direto na NCM. Que é o básico ali, que é o que informado na declaração, na DUI, etc. Então, ele é esse código ali, composto de 8 números, né, que especifica a mercadoria. Legal. E aí, até pra gente tentar dar um panorama dessa NCM, vocês sabem se tem alguma estrutura, assim, o que cada um dos números representa, alguma coisa? Como é que é, Matheus? Sim, são 8 números, né? Então, a cada par. E conforme tu vai chegando mais longe naquele número, né? Naquela sequência, você vai ficando mais específico naquela mercadoria, né? Então, você começa ali com a estrutura de, se não me engano, é capítulo. É capítulo, posição. Os 2 primeiros é capítulo. Isso, posição. Os 4 são posição. Depois ele vai subclasse 2, daí subitem e item. É isso. Basicamente tentando botar assim, isso aqui é borracha, daí depois vem uma coisa assim, derivada, daí chega até pneu, uma hora. Daí, sim, o pneu, assim, tipo... Aro 27, exatamente, sei lá. Ele vai especificando dentro daquele... Então é do mais genérico pro mais... o mais genérico pro mais específico não é tão assim, na verdade é do mais... vamos dizer, do mais bruto pro mais industrializado, legal. né? A sequência numérica, né? A sequência numérica, né? Entendi. Então, se o número é 88000000, vamos dizer assim, 88 é a forma mais bruta, talvez, daquele produto. Vamos dizer que fosse borracha. Não. Ele é assim, o 88, a industrialização dele é do 01 até o 96. Certo. Do capítulo. Né? E aí, depois, dentro do 96... você vai subindo essa industrialização também. Entendi. Né? Então, ele vai subindo o número e tal. Mas dentro do, por exemplo, 9601 a posição, ele já é para um grau de industrialização específico. E ali tem as explicações de cada possibilidade de produto que tá. Sabe? Ele é complexo. São 16 mil códigos, basicamente, só. Meu Deus. O 01 é um animal, né? Isso, animais vivos. Animais vivos. E daí, se tu tá lá no 88, tu já tá pensando numa máquina, provavelmente. Ah, legal. Bom saber. Entendi. Isso. Então, 88 não seria borracha. Não. Borracha estaria no 09. Né? 40 e... alguma 40. coisa. Entendi. Então, tem essa lógica já pros 2 primeiros números. Isso. E depois, assim, desse capítulo vai destrinchando pra alguma coisa cada vez mais ele vai, específica. A gente chama de desdobramento, né? Ele vai ser... Primeiro encontra o capítulo, depois encontra a posição, depois vai desdobrando ele até chegar lá na... Pô, legal, cara. Bom saber. Uma das coisas que eu até fiz de pesquisa que é legal, que tu comentou, que é esse sistema harmonizado, né? HS, ou... Na verdade, em inglês é HS Code, que é o Harmonized System. Yes. Uma das características que eu vi é que ele tem 6 dígitos. Isso. Que os 8 dígitos da NCM, eles fizeram como esses outros, pensando nessa parte cultural, nessa parte específica de cada país. Então, assim... Esse código HS de 6 dígitos, ele é reconhecido por mais de 200 países. Então, ele foi criado para ser essa única língua, vamos chamar assim, né, de classificação da mercadoria. Mas, entre países, foram adicionando 2 dígitos a mais para tentar daí trazer aquela, eu vou chamar de tropicalização aqui para o Brasil, para dizer assim, cara, aqui no Mercosul, num geral, a gente entende essa mercadoria com esses 2 a mais, porque tem variações
que talvez no mundo não tenham, ou enfim, Sim. que a gente entende de alguma forma, para nós importa para taxar se a carga tem parafuso de ferro ou não. Aí Sim. deixaram esses 2 extras aí, talvez, para isso. Então, é bem interessante. Eu até tenho informação de quem que fez, foi a organização... Aqui. Organização Mundial das Alfândegas, World Customs Organization, WCO, que tem sede em Bruxelas. Eles lançaram esse código HS em 1983. Antes disso, era com traduções em línguas aleatórias. Meio complexo, né? Enfim. Tinha código que era o NALAD. Mas aí teve o HS que era puxou mais, né? Puxou mais países, né? Mas é assim, como você falou, os 6 primeiros números ali, NCM e HS, eles são bem similares. Iguais. Iguais. Boa. Massa. Aqui a gente tem principais dificuldades enfrentadas nas empresas na hora de classificar isso, né? Porque a gente viu, são 16 mil classificações. 16 mil possibilidades. Como é que eu vou pegar um copo desse que eu tô importando e classificar da forma correta dentro de 16 mil, assim? Quais são as dificuldades de eu fazer isso corretamente, né, cara? Porque eu penso assim, vê se faz sentido. Contexto, num texto geral, assim, eu falando português, tu, de repente, em uma outra língua, a gente traduzindo para o inglês e tal, abre para interpretações, né? Sim. Eu posso falar isso, que é um copo feito de plástico, e tu pode dizer que é um plástico em forma de copo. Sim. E isso pode dar uma diferença tributária, fiscal, ou até de interpretação de se isso é danoso para a sociedade ou não, de alguma forma. Foi feito esse código. Mas como é que eu vou classificar isso da forma mais correta, assim? É difícil? Em resumo. Tô há 17 anos tentando, né, filho? É difícil, cara. É difícil. Porque você pode imaginar, às vezes, assim, copo. Copo é copo. Cara, mas tem copo de plástico, copo de vidro, copo de metal, tem copo com pé, copo sem pé, tem copo de vidro, borosilicato, tem copo de vidro. Então, cara, tem milhares de possibilidades. Sim. Então, existem as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, né? Que aí tem uma sequência de regras ali, 6 regras, que você segue de acordo com a descrição do teu produto para poder chegar nessa classificação, né? Dá um exemplo para nós aí. Você lembra de algum exemplo dessas regras? A primeira é que, assim, os títulos de capítulo e de posição são só indicativos. O que determina a NCM são os textos de seção e de capítulo. Então, cada seção lá, por exemplo, tem seção de animal, né? Aí dentro dessa seção tem vários capítulos, né? Os textos dessa seção já tem algumas informações que vão determinar ali. Muito, geralmente, não é por ali que a gente, já na primeira, né? Tem produtos compostos, tem uma série de outras regras que vão definindo. Então, você tem que... É uma interpretação, realmente, sabe? Não é um negócio exato, né? E tem alguma ferramenta, alguma coisa que deixa vocês consultarem, assim, no geral? Tipo, cara, tem muita gente que tá importando copo, tá usando essa aqui, então eu vou por essa aqui também, mais ou menos, não? Tem o Google. NCM prego. Isso, é bem até, a gente até falou sobre isso, eu fiz um teste no ChatGPT, ele classifica, cara. Agora, sim, se tá certo ou não é outra história, né? Ele vem com uma resposta. Ele diz assim, cara, esse prego filamentado com não sei o que, é NCM metal. Sim. Ele pega e fala. E é importante, assim, conhecer o produto que está sendo classificado, né? Então, claro, como lá nos animais vivos é fácil falar se é cavalo ou se é vaca, né? Claro. Então, mas depois, assim, é importante, ter um especialista ou vinculado ao fabricante, alguém que criou aquele produto, que conhece como é que ele funciona, conhece as propriedades dele para assim classificar melhor, né? Exato. Bom, a NCM, a classificação fiscal, ela depende da descrição do produto, que é a parte mais importante, na verdade, da operação até. Porque é ela que vai definir a NCM, né, a classificação. Então, tem casos, por exemplo, de você tá mal descrito um produto na declaração, o fiscal ele já nem vê o produto. Ali ele já vai reclassificar e às vezes ele vai lá fazer a inspeção, você complementa a NCM e ele volta atrás. Entendeu? Então, a descrição é que vai mandar nisso aí. E essa descrição quem faz? É o próprio comprador? É o vendedor? Tem alguma regra ou é assim? Depende, tem que chegar... Porque uma das coisas... Até desculpa interromper, mas para complementar essa pergunta, uma das coisas que eu tô pensando é assim...
Pô, como é difícil, então, as pessoas entenderem a real necessidade disso, né? Porque eu imagino que o cara quer importar, vamos dizer assim, né? É um processo complexo, desde se achar um fornecedor lá fora, usando o exemplo de importação. Daí chega na hora dele decidir o despachante, ele foi lá, ligou pro Luiz, falou, Luiz, quanto é que é? É X... beleza, então tá aqui o que eu vou importar. Não se passa muito tempo, talvez, discutindo isso, tendo um briefing, assim, que nem agências de publicidade fazem, assim, qual é o teu objetivo com isso, o que é. Lembrando que tu pode ter um produto que é um copo que é 25% silicone, 32% não sei o quê, com prego, parafuso e radioativo. Né? Dá pra fazer, né? Enfim, daí... não fica meio difícil isso e não é tão, talvez, não explorado o fato de que o despachante ele precisa... de conhecimento até mais amplo do que o próprio importador desse produto, ou tanto quanto o importador nesse produto? É uma coisa que eu tento deixar bem claro, né? É assim, cara, descrição, quem tem que me passar é o importador ou o exportador. Porque eu não sei exatamente... geralmente vem a fatura em inglês, né? Tem lá uma descrição mínima lá. Só que tem lá copo. Tá, e daí? Esse copo, do que ele é feito, né? Para que ele é utilizado e etc. Até isso, né? É térmico, não é? Então, eu tenho que pedir para esse cara, para esse importador, me passar a descrição máxima, né? A gente tá usando copo que é simples, né? Pô, mas você pega um motor, por exemplo, né? Um motor elétrico. Cara, para classificar, você tem que saber se ele é monofásico, se é trifásico, se é polifásico, qual a potência dele, se ele é rotor gaiola de esquilo. Meu Deus do céu. Tipo, é uns negócios tipo uma coisa que eu não faço nem ideia. Pra mim, esquilo ia pro animal. Enfim, mas, né? E acontece de muitos te vira aí. Te vira aí. Aí a gente tenta fazer o melhor, né? Claro. Vai lá, pesquisa, tenta ver como é que funciona o motor para poder chegar naquela classificação. Mas o importador é essencial nessa parte aí de dar essa descrição mais detalhada possível pra gente, né? Entendi. A gente chegar pra ver até se a classificação que o exportador tá mandando tá de acordo, né? Faz sentido, uma das né? coisas que eu lembrei que era que a gente teve acesso por muitos anos ao Siscore. Você lembra desse sistema, não? Siscore. Siscore era um sistema que a Receita Federal deixava, que tu poderia procurar por descrição, NCM. Se eu não tô enganado, tá, gente? Se você ouvinte aí achar que eu tô falando besteira, fala aí nos comentários. Se eu não me engano, era por texto, por NCM, por mês, DIs registradas. Era na parte... DIs de importação e exportação, na real. E que tu podia ver mais ou menos assim... a descrição da mercadoria, a NCM que foi utilizada, o país de origem, não dava o nome do cliente, não dava nada desses detalhes, mas te dava um senso assim do que está sendo feito de alguma forma para o que está sendo importado produto. De qual lugar, algo assim. Isso, até te dava preços assim de algumas coisas, preço, não lembro se era média de preço de frete, preço de mercadoria. Tinha algumas coisas. Ele foi desligado, se não me engano, em 2021. Eu acho que era o... como é que era o nome disso aí? Eu lembro de ter usado alguma Siscore. coisa assim durante a faculdade, né? Porque eu tava fazendo meu TCC. Mas era bem nessa pegada, eu tava buscando ali o que a gente tava enviando e pro Oriente Médio, né? Quais eram os principais países. E eu conseguia buscar dessa forma, assim, tipo, quero saber frango pro Arábia Saudita. Aí dava pra ver. Legal, Legal, então. Hoje tem lá até os Comex Stats. Comex Stats, isso. Daí lá tem várias informações, mas não tem assim tão detalhado quanto era. Que era mais aberto por linha, como se fosse cada DI uma linha. E aí tu podia mensurar ou até ver alguma coisa específica, enfim. Sim. Mas eu acho que o governo tenta dar uma força de alguma forma no comércio exterior para não... Tem que dar. Porque é abrangente demais, né, cara? É muita legislação, né? Consolidação de normas, isso aí era importante, né? Assim, não importa que tenha lei que a gente tenha que seguir, mas a gente pelo menos conseguir visualizar tudo que tem para aquele produto, né? Isso aí seria bacana, né? Uma das coisas até que eu vejo assim, cara, olha como é, né? Porque a classificação, no fim das contas, se ela for equivocada, o que dá de consequências hoje, assim, Luiz? Se tu pudesse listar, ou Matheus, que tu lembre, assim, o que dá de consequências? Começa falando uma e a gente vai discutindo elas, velho. Vamos lá. Dá ruim, né? Dá ruim? Dá ruim. O inicial é isso. Tu pode tributar incorretamente uma mercadoria, tu pode até ser penalizado pela Receita como se você estivesse tentando importar algo diferente do que tu tá fazendo realmente.
Tu pode deixar de ter um benefício fiscal. Então, para algum país ali que tem um acordo com o Brasil, então tu pode... Ó, já vieram 3. Uhum. Boa. O que mais? Que tem Já aí? veio umas 20 na minha cabeça. Lembrou, né? Eu tô tentando levantar uma lembrando, bandeira que a gente não pode aprender baseado na consequência. Então, Cara, vamos lá. Então tá, vamos lá. Vamos lá, o que vem? Bom, como ele falou, recolher tributação errada, né? Pra menos ou pra mais dá problema, Pra né? menos ou pra mais você vai ter que restituir, né? Mas tu perde Aí dinheiro se tu não souber. Você restitui, mas lá você vai 3 anos pra restituir. Então 3 anos com, vamos supor, uma declaração lá que você recolheu 100 mil reais de tributo. Aí você fica lá com 100 mil parado, né? É custo, né? Claro. Se você recolher a menos e tiver que compor o valor, aí você tem mais multa, né? Multa por erro na declaração de importação. Você tem multa de ofício por não ter recolhido o valor integral. 37,5% dá diferença. Dá diferença. Você pode, Isso por é tipo exemplo... um abraço, né? Não, só cara, um abraço. Isso aí ainda é o mais leve, tá? É o mais leve, porque... Vamos supor, você errou lá o tratamento administrativo. Aí a nova NCM tem uma licença de importação. E aí você não tirou a licença. Prévio ao embarque, por exemplo. 15%. Do valor? Do valor do produto. Meu Entendeu? Deus do Uma céu. paulada. E daí tem, por exemplo, eu tive um caso recente. Eu recebi a NCM só quando a carga chegou. Assim, a descrição. A gente não né? conseguiu verificar, né? O que aconteceu? Tinha que tirar uma licença prévia. Não foi tirada. Chegou aqui, o exército, vai ter que devolver a carga. Teve que devolver, não conseguiu nem fazer a licença, nada. E aí custo de frete e volta, inclusive. Isso, exatamente. E aí, cara, devolver a mercadoria, destruir a mercadoria se for uma mercadoria proibida, de um país que não pode trazer. Então, tudo isso a classificação vai Mas não é só um número, cara. É só um número, cara. Exatamente. Só um númerozinho. Não, então é extremamente complexo, né? A gente, durante a pesquisa, assim, pra fazer esse episódio, até coisas de faculdade e tal, que tu só lembra depois quando tu vai precisar, né? Eu não trabalhei em um despachante, mas nós tivemos aula disso ao longo da faculdade, e agora pesquisando eu lembrei de algumas coisas, que era... Tipo assim, existe uma sequência de coisas que são pós este número. Tanto de pode, não pode, deve, não deve, porcentagens pagas. Até lembrei daquela história que como há até essa engenharia de classificação para às vezes tu ter algum benefício ou não. Tem em vários posts de Instagram e LinkedIn aquela história do sonho de valsa. Sim, sim. Eles se classificavam como bombom, né? De uma forma, daí tinha a embalagem rodada assim... E aí tinha uma tributação, vamos dizer, eu vou chutar um número, tá, gente? Não julguem, 10, tá? Aí ele transformou, ao invés de bombom de chocolate ou sobremesa para wafer de chocolate, mudou a embalagem para lacrada totalmente, e foi para 0, 1, 2, 3, sei lá, 5. Então são 5%. Pô, tu sabe essas porra? Eu sei. Tu leu esse post, velho? Não, que já... já vi 20 vezes. Ele, então. Eu sou péssimo pra essas coisas. Mas enfim. Então, pô, são 5% a menos, que pode ser ou lucro pra empresa ou de desconto pro cliente pra comer o bombom ou o wafer ou o sonho de valsa, assim, mais barato, né? Então, olha como faz diferença, às vezes, uma classificação diferente, um ajustezinho aleatório. Pro pró e pro contra, né? Só que o contra dói, é 37,5, é 15, Dói. É pesado, né? Então... Pô, mas antigamente era mais legal fazer abrir o... então era mais divertido, né? Fica a dica aí pra não sei quem faz lacta. Enfim, resolve aí pra nós. 5%. Né? Pela emoção, né? De ver aquilo girar. Cara, uma das coisas que ficou aqui pra mim também que a gente não comentou, é sobre se há diferença nessa classificação entre a importação e a exportação. Assim, o número é diferente entre um e outro? É o mesmo? Como é que vocês veem isso? Ou como é de fato isso? É o mesmo, né? É a mesma NCM, né? É que a exportação é mais light, né? Você errou lá, você corrige, não tem a multa para algumas coisas e tal, mas envolve, assim, perda de embarque, né? Claro, sim. Claro. Tem que fazer nota fiscal de novo, porque a base é a nota fiscal, né? Mas é o mesmo número, né? Os dois, né? Mas é que a IMPO assusta mais, né, cara? Então, é que até a gente comentou no último podcast gravado, que eu não sei quando vai ser lançado, ou já foi, enfim, a gente vai saber lá, que foi o de contabilidade. Se eu não me engano, eu acho que foi o Carlos até que falou isso, que era assim,
Os países, no geral, a grande massa dos países, eles não se importam muito com o que eles vão mandar. Sim. A responsabilidade é de quem tá recebendo. Sim. Porque vai entrar pro seu estoque, vamos chamar assim. Sim. Então, assim, a exportação da maioria dos países, ela é facilitada. A gente Sim. quer, né, vender, receber em dólares e ter um bom caixa gordo em dólares como país. Isso aí. Já a importação é um caos, porque daí, assim, você tá recebendo e o cara não checou muita coisa lá. Então, Uhum. tem que... Isso. É o Eu acho que é só contrário, os Estados Unidos que é diferente, assim. Os Estados Unidos, ele se preocupa muito com o que vai sair. Ele presume que ele tem que entregar uma coisa já pronta, pré-cuidada e com controle feito para o outro país. Entendi. Sim. Então, na importação deles, segundo o que o Carlos falou, é mais leve. Uhum. E a Expo é, sim, daí mais pesada em relação a controles e tal, por essa responsabilidade. Mas a maioria do mundo é ao contrário. Né? Sim. Eu tenho que me preocupar com o que tá vindo, não com o que eu tô enviando. Isso. E daí é aquela briga pra você convencer o seu importador que a NCM tá errada, né, no documento. É. Pré-corrigido, a NCM lá e não, tem que ter aquele 07 ali e tu fica naquela, né? Pois é, né, cara? E dá essas discussões, dá esse arranca-rabo Dá. entre importadores Dá. e despachante, por exemplo, ou em quem tá auxiliando? Dá porque alguns entendem que é muito fácil, né? Tá aqui NCM, é motor. Daí começa a pedir as coisas do motor e fala, tá, cara, mas pra que tudo isso aí? É motor, pô. Não, aí o que a gente faz, né? A gente pega lá a tela da Tech, você falou de ferramenta, a gente usa a TechWin lá. O que é a TechWin? TechWin é um software, né, da aduaneiras que você pesquisa a NCM lá e da tributação, tudo que está vinculado àquela classificação, tá ali, se tem defesa comercial. Ela não te ajuda a classificar, mas ela te ajuda a ver os tratamentos. Isso. Você tem algumas ferramentas para constar por palavra, por exemplo. Legal. Coloca a palavra lá e ela já puxa possibilidades, né? Tá. Assim, geralmente solução dá um de certo consulta. auxílio. Dá um auxílio ali. É Boa. bem melhor do que você ir Bastante, lá né? pela planilha da Tech, né? Pra tentar fazer, né? Não, eu fico pensando como que era antes da TechWin. Meu Porque Deus desde do que eu comecei a trabalhar com despacho, sempre foi TechWin. Sempre foi TechWin. E, tipo, como que era antes? Como era antes, né? Como era classificado? Era Como é tudo que- mato, cara. Essa é a resposta, era tudo mato. Agora até que tá melhor, porque tem um portal único ali, tá mais é fácil, verdade. né? Mas, era uma planilha mesmo. Era uma planilha de Excel. Você baixava assim, daí tinha lá. Já fiz essa aventura aí de olhar a planilha da Tech, né? Aí hoje a maioria usa o TechWin mesmo. que é TechWin o- ou Data, eu acho que é Comex Data. Tem outros softwares também que fazem o mesmo trabalho, né? Certo. E aí você puxa lá e tal. Aí eu tiro aquela tela com todas as possibilidades que existem do motor. Mostra as diferenças de Daí impostos. eu falo assim, ó, beleza, tá aqui, ó, o motor. Qual que você diz que é pra mim, né? Porque motor é 8501 lá, motor elétrico. Mas aí tem do 01 até o 99. Até o 0110 até o 0199. 89, não sei o quê. Mais todos os ex-tarifários que estão lá, né? Que é a redução, que tem lá que é a descrição. Eu já mando com tudo, né? Que daí dá, tipo, sei lá, uns 400 itens só pra aquele motor. Aí né? o cara fala, tenho preguiça, tá aqui o meu texto daí e ele vida que segue. tenta, não, pelo menos me dá uma ideia aí, manda uma referência, alguma coisa, daí vai... Manda um documento, uma foto, deixa pra eu ver alguma o que coisa que... assim, um laudo técnico, alguma coisa que tenha de uma máquina, etc. Isso tudo auxilia, né? Mas Pode ser até um áudio no WhatsApp, né? Me Pode, explicando o pode. que é e tal, que entendi. a maioria não quer se envolver nisso, né? Uhum. Tá importando ali, a não ser que é mais indústria, que já tem todo um estudo, né? Por sim. trás disso, etc. Então ele acaba tendo uma situação melhor aí para poder passar essas informações. Mas importador pequeno que está começando, ele tem uma certa resistência a participar disso, né? Mas Ele agora acha que que o ele- despachante vai resolver isso aí, né? Agora que eles estão ouvindo os teus tons, eles vão resolver isso, cara. Tomara, eles vão dar cara. essa devida importância. Vou passar Até no- porque, cara, ó, lembrei de novo do episódio passado gravado, o cara falou assim, se eu pudesse dar um conselho, viva cada uma dessas coisas. Vive o despacho com o cara, vive a contabilidade no momento da contabilidade. Sim. Não deixa e só terceiriza. Isso. Porque quando tu só terceiriza, tem muitos riscos que a consequência é tua. Sim. Então vai lá junto e participa de alguma forma. Não é só pra contabilidade, vale pro É pro bem isso aí despacho aí. também. Eu sou até, às vezes, meio, vamos dizer, pessimista na hora de conversar com o cara, mas eu tenho que passar os problemas que podem acontecer para ele tomar ciência de que é importante aquela informação dele, né? Cara, é baseado no medo, o aprendizado é rápido. Exato. Sim. Mas É, é isso, então- como falou, antes de acontecer, né? Aham. Antes de acontecer, é importante, né? Então, Tem que ser. às vezes o cara é meio pessimista na reunião ali, falar dos problemas que podem ocorrer, mas eu acho que é necessário para ele entender essa importância, né?
Até tem algumas coisas que eu anotei aqui que é legal a gente passar, que faz, eu acho que jus ao que a gente está conversando aqui sobre esses números de NCM, etc. Tá? Então, ela tem essa hierarquia, como a gente conversou, né? Enfim, indo para o mais específico, são de 6 dígitos e 8 dígitos, a HS Code de 6 dígitos e uma NCM de 8 dígitos, porque ela é mais voltada ao Mercosul. E essa parte que a gente está falando de importação e exportação, de ser o mesmo código e tal, tem que lembrar uma coisa, o código é o mesmo, mas regras, regulamentações, tributação, valoração aduaneira, pode variar, até por origem, por destino, tudo, né? Enfim, então, tratamentos são diferentes, o código é o mesmo porque a gente está identificando o mesmo produto e o código primariamente serve para identificação de produto. Sim. Depois disso vem em cima do código o que vamos fazer, né? E como tu comentou agora, Luiz, tem diferenças tributárias altas, né? Entre motor A e motor B. Sim. Às vezes, até coisas que a gente não sabe, assim. Tem situações na qual, por exemplo, o Brasil tenta proteger a exportação de cacau porque utiliza muito cacau aqui. Então, ela vai lá e majora o imposto de importação ou proíbe ou faz alguma coisa. Sim. Agora, ele não quer ou quer importar um tipo de máquina que não tem produção nacional e ele quer incentivar a isso. Então, ele põe lá com, às vezes, imposto zero, dizendo, traz essa tecnologia para cá pra gente aprender de alguma forma. Então, é assim que funciona. Né? É isso aí. Dentro da classificação fiscal tem uma tripa ali, né? De coisas específicas daquele produto, né? Dependendo da origem, tem a defesa comercial, como você falou ali, né, que é uma sobretaxa, vamos dizer assim. Uma proibição, por exemplo, da Coreia do Norte, você não pode trazer naquela classificação, mas você não pode trazer, né? Se fosse louco, né? Assim, tu pode importar X menos da Coreia do Norte, isso, e o código é o mesmo. São os bloqueios lá, né? Então, tem, por exemplo, o ex-tarifário que você falou para a indústria nacional, né? Tem a ex da própria Tech, que é produto de interesse do governo, né? Por exemplo, durante a Covid teve vários produtos que foram baixados ali, ou até zerados. E aí, por exemplo, tem lá luva, mas se for uma luva para uso médico e tal, aí tem a redução, né? Então, dentro de uma classificação, tem essas especificações, né? E tem até subclassificações, né? Daí, pô, meu Deus. Aí não vou, se a gente entrar nisso aí, daí fica dentro até da NCM, terça-feira que vem gravando isso aqui, né? Você chega lá nos 8 números da NCM e depois tem subclassificações lá, entendeu? Daí aquela clássica do látex é borracha? Isso. Putz, borracha e plástico é um inferno, cara. O que é borracha, o que é plástico? Puf, é um saco. Eu imagino que não deve ser fácil isso, mas eu vou, no fim do podcast, perguntar pra vocês que dicas que tu pode dar pra alguém que tá começando aí e quer começar a classificar mercadoria. Bom, eu acho insano tu querer começar a fazer isso, mas enfim. É um negócio, cara. Não, mas digo isso porque assim, cara, vai muito tempo de experiência e eu acho que às vezes muito acompanhamento, sim. Uma das coisas do comércio exterior que a gente tenta quebrar, algumas coisas conseguiu e outras não, com o Teus e Tons, é assim, tem coisas que só fazendo pra aprender mesmo. Sim. Grande parte das outras a gente aprende com a experiência de um bate-papo aqui e tal, mas tem coisas assim, cara, eu vi que toda vez que o cara vai classificar, normalmente ele dá uma olhada primeiro no produto que compõe 70% do produto, depois ele vai pro não sei o que e tal, e as especificações colam no final. Beleza, é uma estrutura. Sim. Cara, e podem ter interpretações diferentes, né, cara? Tipo, tu achar uma coisa e um outro despachante achar outra. Sim. E beleza, vai ficar no final a cargo do fiscal, enfim, quem for lá analisar para ver se está da forma correta ou não. Né? Eu lembro porque a gente teve uma situação transportando a mercadoria, a gente não fazia o despacho nem nada, mas a gente teve uma situação que o cara trazia umas pistolas de perfuração, como se fosse uma furadeira. Só que essa furadeira, ela tinha toda a descrição e todo o formato de uma arma de fogo. Cara, só que tinha uma broca ali. Sim. Só. Mas o resto, cara, tipo assim, eu não sei como é que fala. A descrição era assim, cara, ele vai atirar em alguém, certeza. E aí tinham aduanas que não aceitavam aquela descrição e aquela NCM. E tinha uma aduana aqui em Santa Catarina que aceitava, que era de São Francisco do Sul, na época que recebia containers ainda, né? Sim. Que aceitava aquela descrição porque entendia desse produto. E sabia que aquilo era para perfuração pessoal, assim, como se fosse uma furadeira, não era. Enfim. Parafusadeira. Vamos dizer, era alguma coisa para isso.
E aí aqui ele classificava daquela forma e tal e liberava numa boa. Se ele mandasse para o Porto de Santos ou para qualquer outra aduana, na época que era local, né, a verificação e tal, ele tinha problema, não conseguia liberar mercadoria, dava multa e... no fim das contas vai ser a interpretação, né? Vai ser... Vai ser a pessoa olhando ali e... É porque da mesma forma que tu talvez faça essa interpretação para achar o número e classificar, o fiscal também pode fazer. Exatamente. Né? De olhar assim, cara, peraí, cara, isso aqui não é muito uma parafusadeira não, cara. Então, não tô concordando com a classificação do cara. Eu acho que ainda não tem uma fórmula exata para isso, né? Não. Até onde entendo. Tem as boas regras e boas... É a interpretação. Só que a própria regra que define a classificação são regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, entendeu? Então, tipo assim, é a interpretação da interpretação. Mas também te cabe defesa, né? Tem que lembrar uma coisa, tipo assim, o fiscal discordou de ti por algum motivo, cabe defesa, né? Você pode defender o seu... E aí você tem que mostrar pra ele o teu caminho, né? O caminho que você utilizou pra classificar, né? E ali tem... Às vezes é pela matéria constitutiva, às vezes é pelo uso aplicado, né? Então vai variando de acordo com o produto. Ele só não pode ter o sentimento que tu tá botando só no mais baixo pra pagar menos imposto, né? Caso não seja. Tens um copo, por exemplo, sei lá, copo Stanley, vamos supor, que for metade plástico e metade metal. 50-50. Daí pra classificar como copo de metal como copo de plástico. Copo Stanley, eles deviam ter aberto uma, velho. Exato. Então, cara, são coisas assim, tipo, um saquinho lá que tenha metade alface e metade rúcula. Daí, como é que tu vai classificar? Entendi. A regra diz como tem que classificar, entendeu? Então tem que seguir aquilo ali, a pessoa tem que entender. E tem produtos que, mesmo você sabendo a regra, ele é tão técnico que um despachante não vai conseguir definir. Ele vai chegar no momento que ele vai te passar opções, vai passar opções pro importador. Ó, tem essas opções aqui que pode se enquadrar, que depende de tal informação aqui que é técnica. Dá pra fazer um laudo, alguma coisa assim, específico, fazendo boas perguntas para um especialista, ele te dando essas respostas pra tu classificar melhor? Assim... E aí usar esse laudo depois? Dá. Sim. Claro, o laudo pode apontar essas situações, né? E aí, além disso, tem solução de consulta, né? Que é o caminho, vamos dizer assim, mais seguro do importador. Que é a solução de consulta direto com a Receita Federal. Então, tu vai abrir um ofício dizendo para eles, eu tô trazendo mais ou menos isso aqui, queria saber como classificar, a composição é tal, tal e tal, o que vocês me instruem? Isso. Aí eles vão voltar com aquele documento. Não, você dá a opção para a Receita, na verdade. Então tu diz assim, eu acho que é 32, 42. Daí se não for... Tá aqui a resposta dessas 50 perguntas aqui do formulário. E eu acho que é um formulário? Isso, é um formulário que você bota lá 50 legal, perguntas. Pelo menos tem um guia. Tem um guia. Então não é feito a moda... Isso. Não. Caralho. Daí você pega a classificação, manda foto, manda laudo técnico, manda tudo que tiver e fala, ó, tá aqui, a classificação que eu entendo é essa daqui. Massa. Aí eles vão dizer sim ou não. Mas se eles dizem não, eles te dão uma recomendação? Eles classificam, né? E esse processo é demorado? Esse foi muito triste, cara. Ele foi cansado, né? Ele traz história, né? Tempo, mais ou menos, né? E vou te dizer mais, eu tenho um cliente que é a terceira NCM que ele está utilizando no processo dele. Ele trouxe a primeira vez o produto, o fiscal reclassificou, com base numa solução de consulta. Certo. Na outra vez ele trouxe usando a solução de consulta. O fiscal reclassificou para que ele tinha usado antes. E aí? Por causa de uma solução de consulta. Certo. Então era outra solução de consulta. Aí ele pegou, trouxe a terceira vez outra solução de consulta. Pro mesmo produto, 3 soluções de consulta diferentes. Aí tá valendo a última agora. Então assim, a mais atualizada, quem sabe? Exato, mas aí é como tu falou, da interpretação. Tem um cara lá que entende que aquele revólver lá parece uma arma lá e o outro é a furadeira. Então, cara, é subjetivo assim o negócio mesmo, né? Então, vai da forma como usou a descrição. Mais seguro é pra solução de consulta, então. Isso. Perguntar na aduana. Hoje não é mais assim, né? Antes tu perguntava na aduana que tu iria liberar a mercadoria e tal. Apesar de que era pra ser unificada, não era muito. Agora vai pra delegacia, eu acho, agora. Agora é distribuído, Isso. né? Vai pra Curitiba, eu acho. Ah, legal. Aqui, né? Da nossa região falando. Né? Então, ele... E quanto tempo mais ou menos demora, Machado, isso? Ah, cara, é de uns 60, 90 dias, mais 60, 90 dias. Tem uma solução de consulta. Legal. Então, comprou a mercadoria e começou a produzir, já manda
a bom solução quando um for, pouco É a antes. pergunta, né? quando sonhar em começar a importar, tu já faz uma... Quando sonhar é massa, né? Quando tu acordar e pensar assim, pô, cara, pensei em trazer uma cuba de pilha de... Já Aí manda já uma faz a solução. Já procura alguém pra fazer a solução. Legal. Cara, na verdade, é a primeira coisa que o cara devia se preocupar, né? Uhum. É porque, pô, envolve todo o resto, né? De tributação e tudo vai basear naquilo Vai ali, impactar né? tudo, né? Então, até a classificação, ela é o primeiro passo, né? Depois você tem que fazer todo o tratamento administrativo pra entender tudo que vai impactar aquele número. Então, só aquele número, ele pode mudar, pode deixar viável ou não uma operação, né? Ele é pré-requisito pra descobrir o que tu vai ter que fazer depois. Exatamente. Basicamente. Bom, louco. A gente comentou aqui sobre essa automação, essa inteligência artificial ali, brincando que o ChatGPT classifica e a gente não sabe se é certo ou não. Vocês acham que já está impactando isso para as classificações fiscais? Vocês veem essa inteligência artificial, ou pelo menos algum tipo de automação pegando isso e fazendo mesmo? Ou ainda não? Eu não tive oportunidade ainda de experimentar isso, né? Mas assim, eu já utilizei, por exemplo, até do próprio Google. Às vezes tem uma mercadoria que tá impossível de chegar lá no finalzinho lá da classificação, de, cara, pesquisar. Tentar achar uma nota fiscal, alguma coisa para tentar ajudar, né? Agora eu não sei se a aplicação dessas regras aqui, né? Porque envolve uma descrição, né? É porque a tua regra que tu comentou, qual que era uma das regras, assim, pra gente ver? Você lê as notas de seção e de capítulo. Certo. Isso. E aí... Se enquadrar mais ou menos. Se enquadrar mais ou menos. Aí vai seguindo as outras regras. Se não enquadrar em nada, é tipo assim, as de posição, que são os 4 números lá, são só indicativos, né? Então você, olha copo lá. Você vai pelo copo. Né? Tem lá copo de vidro, aí você vai procurando, né? Então ele... Porque as mais específicas falam assim, né? Copo de vidro e ou nananã com composição maior de 70% de alguma coisa, nananã. Isso. Beleza. Ele vai dizendo. Aí se de repente a tua se encaixa naquilo, é aquilo que tu tem que classificar, né? Porque tem descrição aí que é, vamos dizer, sei lá, 10 linhas uma descrição de um produto, de uma máquina. Entendeu? Então, 10 linhas. Então, como que vai trabalhar isso? Pegar essas 10 linhas, cada palavra dela, e confrontar com as regras de classificação, né? Sendo que a própria receita, na hora de fazer, às vezes, não chega naquele... Não tem a certeza, né? Vamos dizer, né? Vem uma outra solução, tem outra interpretação, né? E isso também não é demérito da receita, nada. Não, claro, porque o negócio é complicado mesmo, né? É porque tentar padronizar isso é uma tarefa difícil, não é para a receita, é para o mundo inteiro. Exato. Não adianta, é padronizar, porque a gente é criativo, né? Inventa um produto novo com materiais novos. Sim. Sempre, né? Eu fico pensando assim, tem materiais que de repente algum país cria que o outro não tem nem previsto na língua, não tem uma palavra para aquilo. Sim. Então... E tu tem que colocar nos númerozinhos lá, né? Como é que vai classificar, como é que vai classificar isso, os númerozinhos? Complicado, né, Matheus? Cara, olha. Bom, mas enfim, tu não teve ainda essa possibilidade, né, de utilizar junto com uma inteligência artificial e tal. Tu já fez algum teste com inteligência artificial, assim, no geral, não? Só brincando no chat GPT mesmo. Dar uma olhadinha ali, perguntar, mas fica naquela, né? Tipo, ainda fica no ramo da brincadeira mesmo, de testar, de entender como que funciona ali, o que ele vai trazer. Ele traz alguma coisa e daí a gente cai naquela de... Tá certo? Tá certo ou não tá, né? Mas pelo menos, acho que ele pode dar um norte, especialmente pra quem tá começando mesmo, pra ter uma ideia ali, até pra direcionar ali pro especialista, pro despachante, pra ver, a partir dali vamos trabalhar sobre isso. O chat GPT é legal porque ele fala assim, usar o prego como exemplo, a NCM do prego é essa, mas aconselho você a checar com um especialista, um despachante que pode interpretar a baile. É bom pra dar um norte, né? Assim, dar um norte pra você, porque alguns produtos, né, é difícil até você começar a chegar numa posição, lugar, né? Num capítulo, até na sessão é mais fácil, mas assim, no capítulo é muito difícil de chegar às vezes, né? Então, tendo o norte ali já ajuda você, pelo menos, confirmar aquela informação ali. E a gente tem acesso a essas soluções de consulta, assim, com facilidade? Tu entra num site e consegue ver elas? Isso. Ah, legal. Então aí eu já acho que a inteligência artificial vai poder ajudar. Porque se ela tiver acesso a essas soluções de consulta, às vezes você
questiona. Uhum. Tipo, ó, eu tô tentando trazer isso aqui. O que tem de solução de consulta aí? Organiza pra mim da mais atual pra menos atual. Uhum. Aí tu vai ter lá, ele já vai organizar pra ti e tal, porque tudo que ele puder ter acesso, ele facilita e agiliza ele pra ti, organiza, né, né? cara? Sim. Ele organiza de uma forma fácil. Às vezes até lê o documento dentro, ele te traz aquela informação específica que tu precisa. Então, Será que ela consegue passar daquela fase assim, eu sou um robô? acho que não. Então, não. aí Se pegou. passar, nós estamos com medo. Aí daí. lascou. Tem algumas coisas que a inteligência artificial, eu acho que ela não vai conseguir. Aham. Dentre elas, eu acho que é essa coisa assim, dessa criatividade que a gente tem e tal, que é imaginar o inimaginável. Porque no momento ela está estudando o que nós já criamos e padronizando e acessando e replicando e alterando baseado em instruções que nós mesmos inventamos. Sim. Ela trabalha com base em alguma coisa, né? Agora, chegar do zero, como a nossa cabeça é hoje, e fazer alguma coisa aí... Eu mais complexo. não descarto, né? Porque, cara, eu acho que Não. não tem que nem é possível descartar, né? Vamos dizer assim, você tem que abrir possibilidade pra tudo, né? Com certeza, cara. Então, né, não pode ter a mente fechada de achar que, pô, não vai acontecer isso. Às vezes faz aquele teste, pô, classifiquei de uma forma aqui, essa é a minha interpretação, Aham. Uhum. e vou lá perguntar pra ele, ó, Sim. baseado nessa descrição, o que você faria? E vê e confronta. A gente já usou isso na Royal Cargo uma vez, a gente fez as metas da empresa, acho que foi 2017 ou 2018, enfim. A gente fez as metas da empresa baseado no que queríamos. E o que achávamos nós com os dados que tínhamos que era possível fazer. Aí vamos dizer que o crescimento era 15%. Uhum. Aí a gente pegou todos esses dados, mais os dados do nosso sistema, jogamos como uma inteligência artificial e falamos assim, baseado em tudo que tu tem de informação, Aham. o que tu acha que deveria ser o crescimento pro próximo ano? E ficou extremamente próximo. E se ficasse ou não ficasse, era mais uma validação nossa, assim, cara. É possível, baseado em razão e não em emoção, que a inteligência artificial não te traz emoção ali na cena. Tipo, a gente é tão bom que vai crescer mais, porque eu confio. Tá coerente, né? Coerente, né? E ficou similar, né? Óbvio, teve suas diferenças, mas ficou mais ou menos no mesmo caminho. Pô, legal ter uma validação, talvez factual. Sim. Dizendo assim, cara, eu não te ensinei nada, eu não falei como é o mercado, não falei nada. Eu peguei alguns dados e te entreguei e tu me cuspiu de volta aí como... Achei bem interessante, assim, essa validação. Talvez sirva pra isso. Ela vai dar, com certeza. Um caminho vai dar. Um caminho, eu acho que ajuda, né? Uhum. Bom, gente, chegando no final, vem aquela pergunta que eu falei pra vocês que eu iria fazer, que é dicas de melhores práticas para garantir essa conformidade, essa classificação de forma certa, para evitar erros. Para quem tá começando, ou para quem tá no processo, assim, o que vocês podem falar para essas pessoas? Cara, tem que estudar bastante, né? Assim, pra quem vai fazer ou pra quem vai utilizar? Não, eu gostaria das dicas para quem vai começar a classificar, coisas. É porque, assim, para quem vai utilizar de um serviço de classificação, entregue a formação mais detalhada possível. Isso. Pelo amor de Deus. Né? Para o profissional que é capaz de fazer isso. Mas, assim, para quem tá assim, pô, tô aqui na faculdade, comecei a trabalhar no despachante, ou enfim, alguma assessoria e quero começar a classificar mercadoria, não sei por onde começar, não sei o que estudar, não sei que dicas levar. Sim. Cara, eu vou falar por mim, como Manda lá. que eu comecei, né? Eu comecei porque eu sou muito metido, na verdade, né? Assim, de ir lá, de fuçar e Então, de seja procurar. metido é uma dica. É isso, é exato. Meter onde não deve se chamar, às vezes, ajuda. E foi assim, tentando classificar mesmo, cara. Olhando ali, eu fiz alguns cursos depois, né? Porque comecei a ter algum sucesso ali fazendo, só que faltava uma técnica, uma coisa diferente. Mas praticamente decorar essas regras ali de classificação. São 6, né? Então, são 6. Estão disponíveis, mas, né? Quanto mais você tiver na cabeça, facilita ali na hora. Né? Claro. E, cara, ir classificando. E o produto que você pegar, você tem que pegar o produto e tem que destrinchar ele, né? Tem que pensar em tudo qual é a composição dele, para que ele serve, né? Como que ele vem embalado, até isso influencia em alguns casos, né? Como é que ele é vendido, isso também influencia. Então, você tem que pegar aquele produto e destrinchar ele totalmente, para poder começar a aplicar as regras, né? Boa. E ler bastante, cara. Ler bastante. Eu já classifiquei tanta coisa, assim, que, como você falou, do motor ali,
Cara, perguntar do motor, eu vou entender alguma coisa do motor. Porque tu falou eu de tinha alguma que coisa ler... com um animal no botou? rotor gaiola de esquilo. Né? Eu fiquei curioso Eu não sei agora. se isso ele inventou ou se Não, existe, mas Não existe, cara. bom nome. Eu posso te provar que Rotor existe. gaiola de esquilo. Eu vou procurar isso. Certeza que o Fabrício vai botar um esquilo numa gaiola. Correndo, né? No nosso... Na Na vinheta, certeza. Mas enfim. E tu, Matheus, o que tu sugere aí pro pessoal que tá começando? Estudar, né? Uhum. Se especializar, entender. E é interessante porque quando... Falando do despachante, né? Como ele faz bastante... Ele faz isso, né? Essas partes da classificação. Ele vai se tornando especialista em motor. Em motor gaiola de esquilo. Né? Então... Pô, tinha um outro nome, né, cara? Tinha que Pois botar um é, esquilo cara. no meio, Eu uma tentei gaiola. já entender o que é, mas é porque Tem algum parece uma formato gaiolinha. de É porque esquilo? parece a gaiolinha do esquilo mesmo, entendeu? Ah, entendi. Sabe a gaiolinha? Sei. Que Se bem que esquilo não fica em gaiola, né? Em tese não, mas nós conseguimos colocar os esquilos na gaiola, enfim, acontece. E acho que importantíssimo é fazer o correto, né? Você vai classificar já pensando na parte da tributação e vai olhar aquilo e vai pensar, nossa, tipo, essa aqui... Seria o tributo melhor. é menor. Mas aí tu pode gerar um problema pra você no futuro, né? Então, acho que é nesse caminho, né? Então, de repente, estuda as consequências, que daí eu acho que vai te levar pro caminho importante certo. também, Porque importante. elas não são baixas, né? Não. Assim, cara, uma das coisas que eu talvez faria, pensando agora, assim, eu não pratiquei isso e não tenho. Mas eu acho que eu faria assim, eu pegaria processos antigos, leria a descrição, tentaria classificar e bateria com o que foi utilizado no processo, pelo menos para eu ver se eu tô Faz indo na sentido, mesma né? lógica Sim. que um especialista que já classificou, já liberou aquela mercadoria de alguma forma, teria ido, assim. Hoje eu não sei se isso é um processo na qual é valorizado de forma até monetária, de tipo, cara, um cara que classifica mercadoria tem que ganhar mais, mas a consequência é tão grande que eu sugeriria acho que uma atenção super especial e uma valorização super especial a quem classifica, pelas consequências que falamos e por ser o pré-requisito para todo o resto do processo, né, cara? Sim. Classificou errado, precisar de uma licença de importação, pode travar a tua mercadoria. Veio de uma origem que não deveria, aquele tipo de NCM, pode ser que tenha que mandar de volta. E paga o frete da vinda e paga o frete de volta. Então, E a olha, armazenagem aqui. olha a quantidade de problema que pode gerar por causa de 8 números 8 mal números, né? descritos. Ele não é compreendido dessa forma, né? Da importância, né? Falta compreensão dessa Mas importância, né? depois que o cara ouvir esse episódio... Tomara. Eu vou mandar, inclusive, para todos os meus clientes para eles entenderem isso, né? Pra ouvir, né? Não, Mas como forma de Educação. melhorar o processo mesmo, claro, que é claro. importante. Educativo. E a gente sai daqui com... Acho que fica mais fortalecido o aprendizado pelo medo, né? Se o Teus Tons fizer um curso um dia, a gente vai fazer baseado no medo. Se não fizer, tu vai perder os 5 dedos na mão, né? Falar uma coisa assim, enfim, uma multa grande. Só pra vender mais, né? De repente. Mas enfim. Cara, assim... é bem legal a gente até trocar essa ideia por esse fato, assim. Às vezes a gente acha que o processo tudo é simples, tudo é fácil, tudo é só isso aqui, é só. Mas imagina que a gente está falando de produtos e, enfim, de países diferentes, de culturas diferentes, de aduanas diferentes, de obrigações diferentes e tal, indo de um lugar para outro, com tributações, com proteção da indústria local ou não, com... Cara, é extremamente complexo esse sistema. E já foi criado alguma coisa, entendeu? Mesmo que às vezes você fale, cara, não funciona tão bem. Imagina se fosse eu tentando te ligar ou fazer de alguma outra forma de comunicação, sinal de fumaça pra te dizer que tá indo na mercadoria. Cara, já somos mais organizados. Até eu tinha lido que essa organização mundial que faz esse sistema de harmonização, ela revê esse sistema de tempos em tempos. Eu não sei de quanto em quanto tempo mas de X período. Atualiza, avisa todo mundo e fica válido para esses 200 mais países aí para, enfim, ter acesso a essas novas classificações ou revisões ou etc. que o mundo está girando e a gente precisa É feito isso para limpar algumas que até são inutilizadas já e para adicionar outras, né? Legal. Então eles vão mudando ali, Cara, e quando surgem não produtos. tem? Tipo assim, não tem. Sempre não tem tem. aquele produto. Sempre tem. Sério, cara? Tipo assim, Sempre ele vai ter prevê uma os classificação. Vai ter a slime, 999, tô né? mandando Sempre slime vai ter o pra 999. fora.
Tem lá de outras, entendeu? Entendi. A descrição Tipo, lá. eu não sei nem o que é Isso. nada, assim, Tem uma lá de máquinas lá. Outras máquinas não especificadas e compreendidas em outras posições. Aí tem outros lá no final. É isso aí, vai botar lá, entendeu? Entendi. Do produto de plástico, a mesma coisa. E assim vai, para cada produto. Então, sempre vai ter Pelo uma menos alguma coisa tem lá. Alguma coisa vai ter. Sempre vai terminar em 99. Isso, 99. Na dúvida, é 99. 99. Tá bom. E aí chega os caras e dizem, não, viram teus e tons, ó. Na dúvida, é 99. Isso. Tipo, deu merda, o fiscal Vai recolher falou, mais cara, tributo, vai recolher mais tributo, mas é o 99. Ele manda o link do Spotify. Chega e fala, tá aqui o link. Solução de consulta. Solução de consulta, teus e tons. Meu Deus, não. Gente, só pra exemplificar, né, e você não fazer cagada no seu trabalho, isso é caso não ache nenhuma possibilidade. Mas enfim, foi bom terminar com esse 99, cara. Fiquei feliz aí com as dicas e tal. Quero encerrar por aqui, quero agradecer a presença de vocês, bem legal, acho que a gente trocou uma boa ideia e acho que aquele 1% que eu vi entender da importância já vai mudar suas ações à medida daquele próprio dia ali. Tem mania de achar que a galera vai pro trabalho ouvindo podcast ou vai pra academia de manhã cedo ouvindo podcast, então ele já pode chegar no dia do trabalho ali e já fazer as novas ações do que ele aprendeu aqui no episódio, né? Também quero agradecer não só a presença e o conhecimento de vocês, como quem nos ajudou aqui no podcast, Ju, Fabrício, equipe aí do Café Maestro. Queria dizer para vocês ficarem ligados nas nossas plataformas, redes sociais. A gente tem um Drop-Off agora, que é aí um resumão de algumas notícias importantes que nós estamos postando tanto no Spotify, no YouTube, etc, né? Acho que a gente tá levando informação cada vez mais para vocês aí consumirem. Nos dê feedback aí nessas plataformas, por gentileza. Se tu ouve no Spotify, no celular, dá para comentar. Então fica à vontade lá e comenta lá. Acho que no do computador não dá, mas no celular dá aí, que me passaram essa informação. Estamos no YouTube, vocês vão ver as nossas cabeças. Isso. Né? E, enfim, as paçocas que comemos na medida do coisa. Valeu por ouvir até aqui, um abraço e tchau.